Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo! A paz do nosso Deus seja com todos os irmãos em Cristo. Que neste dia especial, a palavra divina toque os corações como um remédio suave que sara feridas e renova forças. Que a luz do Evangelho brilhe mais forte do que qualquer escuridão ao redor. Que o Espírito Santo nos conduza por caminhos seguros e que a presença gloriosa do Senhor permaneça entre nós. Aleluia! Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de Mateus, capítulo 18. Iniciamos a leitura do verso 21 a 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve! Então, o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui, irmãos. Amém. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes você já se perguntou: até quando vou ter que perdoar? Talvez você tenha se sentido como Pedro, achando que 7 vezes já era um número generoso. Como você está? Eu sei que a vida pode ser bem desafiadora, né? Às vezes a gente se sente sobrecarregado, machucado, ou até mesmo com aquela sensação de que não aguenta mais. E, sinceramente, quem nunca se viu numa situação em que precisava perdoar alguém, mas o coração parecia se fechar, pesado de mágoa e ressentimento? Eu te entendo perfeitamente, porque eu também já passei por isso. É nessas horas que a gente pensa: poxa, até quando vou ter que aguentar isso? Até quando vou ter que perdoar? E é exatamente essa a pergunta que o nosso querido Pedro, um discípulo tão humano e gente como a gente, fez a Jesus. Ele chegou para o mestre e soltou a pergunta que talvez esteja aí no seu coração agora: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro, no fundo, achava que 7 vezes já era um exagero, um ato de super-herói do perdão. E a gente até pode se identificar com ele, não é? Afinal, perdoar não é fácil, ainda mais quando a ofensa parece se repetir. Mas aí vem a resposta de Jesus, que é um verdadeiro divisor de águas, um convite para um amor que vai muito além do que a gente pode imaginar.
Jesus olhou para Pedro e para todos nós e disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Uau! 490 vezes? Parece loucura, né? Como é possível perdoar alguém tantas vezes? Dá a impressão de que a gente vai ficar devendo perdão para sempre, não é? E sim, essa é uma dívida que vale a pena ter. A verdade é que Jesus não estava dando uma fórmula matemática para o perdão, tipo um limite máximo. Ele estava nos mostrando algo muito mais profundo. O perdão não tem a ver com contar as vezes que alguém nos magoa, mas sim com a nossa atitude de coração, com a natureza de Deus que habita em nós. Pensa comigo, se o nosso Pai Celestial, que é puro amor e misericórdia, nos perdoa a cada instante, mesmo com todas as nossas falhas e pecados, como a gente pode querer limitar o perdão para o nosso próximo? Jesus nos ensina que o perdão não é algo que a gente faz para o outro, mas algo que a gente faz por si mesmo. Quando a gente perdoa, a gente se liberta daquele peso que a mágoa e o rancor colocam no nosso coração. É como tirar uma mochila cheia de pedras das costas. E mais do que isso, o perdão abre as portas para a restauração, para a possibilidade de um recomeço. E Jesus não para por aí. Ele nos dá um manual de como lidar com as situações difíceis, com aqueles momentos em que um irmão ou irmã falha conosco. Ele diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha que sabedoria! A primeira atitude é ir conversar, de coração aberto, um a um. Muitas vezes, a gente fica remoendo, conversando com todo mundo, menos com a pessoa envolvida. Mas Jesus nos convida a sermos diretos, com amor, buscando a reconciliação. É como quando a gente tem um mal-entendido com um amigo querido. Se a gente não conversa, o muro entre vocês só cresce. Mas se você vai, explica o que sente e ele te escuta, a amizade se fortalece. Mas e se a pessoa não te ouvir? Jesus, que conhece o coração humano, também pensou nisso. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Aqui, a ideia é ter o apoio de pessoas maduras, que amam a Deus e que podem ajudar a mediar a situação. Não é para espalhar a fofoca, nem para formar um time contra a pessoa, mas para que, com amor e sabedoria, se busque a verdade e a reconciliação. É como pedir a ajuda de um conselheiro de confiança quando você e seu cônjuge estão com dificuldades. A presença de alguém neutro e sábio pode fazer toda a diferença. E se mesmo assim a pessoa não escutar, a palavra nos diz: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Essa parte pode parecer um pouco dura, mas a intenção aqui é proteger o corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, chamar a pessoa à responsabilidade. Significa que, depois de esgotar todas as tentativas de reconciliação em amor, a igreja, como comunidade de fé, tem a responsabilidade de intervir. Não é para julgar ou condenar, mas para que a pessoa possa refletir sobre suas atitudes e, quem sabe, se arrepender e voltar para o caminho certo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o perdão é um mandamento do nosso Deus, mas é um mandamento que nos liberta. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu sei que é difícil, mas eu te capacito a perdoar porque eu te perdoei primeiro. E a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Jesus continua dizendo:
Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que promessa maravilhosa! Não importa o tamanho do problema, não importa a dor que você sente. Quando a gente se une em oração, o próprio Jesus está no meio de nós. Ele nos fortalece, nos consola e nos dá a graça para perdoar e para sermos perdoados. Ela tinha sido profundamente magoada por alguém muito próximo. A mágoa era tão grande que ela não conseguia dormir, nem se alimentar direito. Eu a incentivei a perdoar, não porque a outra pessoa merecesse, mas porque ela precisava se libertar daquele peso. Ela relutou, chorou, mas em um ato de fé decidiu perdoar. E sabe o que aconteceu? A paz que ela experimentou foi algo incrível. Aquele peso foi embora e ela conseguiu seguir em frente, não com a dor da mágoa, mas com a leveza do perdão. Não foi fácil, mas valeu a pena cada esforço. Jesus termina com uma promessa: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Quando perdoamos, liberamos bênçãos celestiais. Há poder em deixar ir, em amar como Cristo ama. Perdoar é um ato de amor, de misericórdia e de obediência a Deus. É o que o nosso Pai faria. E a boa notícia é que Ele nos capacita a fazer o mesmo. Então, que tal dar o primeiro passo hoje? Que tal liberar o perdão para aquela pessoa que te magoou? Ou, se você precisa, pedir perdão para alguém que você ofendeu. Oração. Senhor, nosso amado Pai, muito obrigado por teu imenso amor e por tua infinita misericórdia. Nós te agradecemos porque, mesmo com todas as nossas falhas, tu nos perdoas a cada dia. Reconhecemos que o perdão não é fácil e muitas vezes nossos corações se fecham diante da dor e da mágoa. Neste momento, Pai, eu te peço que nos ajudes a perdoar, que possamos liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam, nos magoaram e nos causaram dor. Ajuda-nos a soltar o rancor e a amargura e a experimentar a liberdade que vem do teu perdão. Que possamos entender que perdoar não é esquecer, mas é escolher amar e confiar que tu, Pai, és a nossa justiça. Também te peço, Senhor, que nos dês a humildade para pedir perdão quando for necessário. Que possamos reconhecer nossos erros e buscar a reconciliação com aqueles que ferimos. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça, para que possamos viver uma vida de perdão, amor e paz, assim como Jesus nos ensinou. Que possamos ser instrumentos da tua paz e da tua reconciliação neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Que a presença de Deus seja constante em nossa jornada. Que a graça do nosso Salvador nos cubra de amor e que o Espírito Santo nos encha de sabedoria. Que os conselhos da palavra floresçam em nossos corações como sementes de vida eterna. Amém.